Houve uma vez um homem que possuía o poder de ter tanto ouro quanto desejasse. Esse homem era conhecido como Mansa Musa, que reinou como Mansa, um título equivalente ao de imperador. Isto aconteceu de 1312 a 1337, no Império do Mali, localizado na África Ocidental. Seus domínios abrangeram vastas terras com riquezas abundantes, incluindo 3 das maiores minas do ouro do continente. O império se expandiu e se tornou um dos mais grandiosos e ricos do mundo. Mansa Musa podia ter literalmente todo o dinheiro que quisesse, o que o levou a ser considerado a pessoa mais rica da história. Essa consideração levou em conta as riquezas descritas nas crônicas da época, que podem ter sido exageradas até certo ponto. Com base nestas informações, a revista célebre de Nova York, The Network, estima uma fortuna em cerca de 400 bilhões de dólares atuais, superando magnatas como Jeff Bezos e Elon Musk. Além disso, devido às imensas reservas minerais que possuía, Mansa Musa poderia obter todo o ouro que quisesse, desde que tivesse tempo necessário para extraí-lo, tornando a fortuna virtualmente infinita. Ele veio de uma linhagem que serviu à família real anterior como vizires. Era sobrinho do rei Abu Bakr II e tornou-se rei após a morte de seu antecessor. Mas Musa ascendeu ao trono em um momento em que o comércio de ouro e sal estava em alta na África Ocidental. O Mali era o principal produtor de ouro do mundo e aproveitou essa riqueza para expandir o seu império e promover o islamismo. Uma das façanhas mais famosas de Mansa Musa foi sua peregrinação a Meca em 1324. Ele viajou com uma grande caravana de milhares de pessoas e levou consigo uma quantidade imensa de ouro. Diz-se que ele distribuía grandes somas de ouro todos os dias às pessoas que encontrava em seu caminho. Musa era um devoto muçulmano, mas também um governante astuto que usou a sua obrigação religiosa como uma manobra propagandística. Segundo as crônicas, a comitiva do imperador era composta por 60.000 acompanhantes e 12.000 escravos vestidos com roupas de seda e carregando cedros de ouro. Além disso, havia entre 80 e 100 camelos, cada um carregando mais de 150 kg desse precioso metal. No caminho, ele distribuía generosas esmolas aos pobres e, ao chegar ao Cairo, distribuiu tanto ouro entre a população que seu valor foi depreciado, causando uma inflação que durou mais de uma década. A peregrinação de Mansa Musa chamou a atenção do mundo e muitos estrangeiros ficaram impressionados com a riqueza do Mali e a generosidade de seu rei. Diz-se que a visita de Musa foi um ponto de virada na história do Mali e contribuiu para a sua crescente fama, sua riqueza e generosidade. Para além da sua riqueza e generosidade,
Mansa Musa também é lembrado pela sua promoção do islamismo no Vale durante seu reinado. Ele construiu mesquitas e madraças em todo o império e garantiu que seus súditos fossem bem educados na religião. Uma das grandes realizações de Mansa Musa foi a construção da grande mesquita de Djigreber, em Timbuktu, que se tornou um importante centro de aprendizado islâmico na África Ocidental. Ele também construiu a Biblioteca de Sankara, em Timbuktu. Além disso, ele patrocinou a escrita e produção de livros e manuscritos que promoviam a cultura e a história do império. Ele estabeleceu relações comerciais com outros países muçulmanos e promoveu a construção de caravanas para facilitar o comércio. Sua riqueza atraiu comerciantes do norte do Mediterrâneo, atraídos por sua reputação como um grande comprador. Além de cumprir a obrigação muçulmana de compartilhar parte da sua riqueza com os menos afortunados e dedicar uma parte considerável para a construção de edifícios civis e religiosos, Mansa Musa ainda tinha recursos de sobra para levar uma vida luxuosa e acumular grandes coleções de objetos preciosos. O Mali era por algum tempo o grande mercado da África Ocidental, onde os comerciantes europeus iam para vender seus produtos com a certeza de que não retornariam para casa de mãos vazias. A extensão e riqueza do império de Mansa Musa também garantiram que eles encontrassem facilmente produtos exóticos. Mansa Musa governou o Império do Mali em um período de grande expansão e prosperidade. Além de suas riquezas, ele também era conhecido por sua sabedoria e habilidade em governar seu império com justiça. Durante seu reinado, Mansa Musa implementou importantes reformas no sistema judicial e administrativo de seu império. Ele estabeleceu um sistema legal baseado no Islã e criou um sistema de tribunais responsáveis por fazer cumprir as leis. Ele também dividiu seu império em províncias governadas por governadores, que se reportavam diretamente a ele. Sua fama era tão grande que seu renome ultrapassou as fronteiras do mundo muçulmano. No final do século XIV, os judeus tinham a maior coleção de mapas que representavam o mundo conhecido pelos europeus da época. Mansa Musa foi um dos líderes mais famosos da história africana medieval. Sabemos relativamente pouco sobre ele. As fontes mais próximas a ele são o cronista egípcio Al-Makrizi e o pensador andaluz Ibn Khaldun, que escreveram algumas décadas após a sua morte e basearam seus relatos em testemunhos de pessoas que ouviram, tornando difícil distinguir a verdade do mito em suas histórias. Mansa Musa faleceu em 1337 e foi sucedido por seu filho Magan I. Apesar de sua morte, o legado de Mansa Musa perdura até hoje. Seu reinado foi um dos mais prósperos e pacíficos da história do Mali, e sua generosidade e a promoção do islamismo o tornou um herói nacional em muitos países africanos. Musa foi um líder que promoveu a educação, a cultura e a religião islâmica em seu império. Ao mesmo tempo,
em que estimulava o comércio e o desenvolvimento econômico. Seu legado deixou uma marca indelével na história da África e a sua figura ainda é admirada e respeitada por muitas pessoas ao redor do mundo. Ele foi um rei lendário que governou o Mali durante um dos períodos mais prósperos do Império. Sua peregrinação à Meca, sua riqueza e generosidade e sua promoção do islamismo o tornaram uma figura histórica importante para continuar sendo admirada até hoje.